Tá bom? Bom, vamos começar a nossa aula, então, de administração de marketing. Eu tenho algumas considerações para fazer para vocês. Eu acredito que essa já é a quarta aula que a gente está dando. Eu vou deixar uma atividade para poder ser realizada, tá? Vou disponibilizar para vocês já junto com o material da aula de hoje, para que vocês façam, para que me entreguem esse material. Deixa eu já ver aqui a data, para me entregar isso no dia 4 de junho. Então, no dia 4 de junho, vocês devem disponibilizar para mim este material, essa atividade que vai fazer, vai ajudar vocês na composição da nota final, tá ok? Então, vou iniciar a nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui. Se estiver vendo já minha tela, já me avisa. Só para ficar mais fácil. Está vendo já minha tela, Everton? O slide. Não estou escutando você. Está aparecendo o slide. Está muito baixinho o seu fone. Tá, perfeito. Então, perfeito. É só isso que eu queria ver se está dando. Então, introdução à administração. O nosso conteúdo é administração de marketing, o marketing e as suas organizações, o comportamento do consumidor, segmentação e posicionamento de marketing, mix de marketing e administrando os clientes, tá? Falando um pouquinho dos objetivos de aprendizagem, nós vamos descrever a evolução histórica do marketing quanto à questão da disciplina e prática, compreender a administração de marketing como um conjunto de atividades interligadas. Nós vamos compreender um pouquinho os fundamentos do comportamento do consumidor e destacar a sua importância, descrever os elementos do mix de marketing e a sua função no processo de administração de marketing. Vamos também analisar a transição que se vem operando rumo ao marketing de relacionamento. O que, na realidade, é o conceito de marketing? O marketing, ele refere-se ao conjunto de atividades que são desenvolvidas por uma organização para ele criar e ter uma troca de valores. Os clientes com os clientes, e com isso também atingir os objetivos organizacionais. O marketing, ele possui 3 eixos de ação. O primeiro, e isso é super importante, provavelmente deva cair na prova de vocês, o foco na satisfação do cliente, a integração de todas as atividades da organização na satisfação do cliente e a realização dos objetivos da organização como consequência da satisfação do cliente. Falando um pouquinho sobre a questão do conceito, o marketing ele também tem como o processo de atração e também a conversão e retenção do cliente, não só pelo meio de geração de valor sobre qualquer produto ou serviço, ou de repente até a própria marca, mas a função do marketing é compreender o mercado e os consumidores para criar um relacionamento valiosos e gerar lucros, tá? Muitas das vezes a gente já acabou se perguntando quais são as empresas que conseguem atrair, por que as empresas conseguem atrair tantos clientes? E o que elas fazem para se destacar no mercado? Por que os produtos delas vendem tanto, enquanto outros ficam encalhados? Então, guarde um pouquinho essas perguntas, que elas são super importantes, né? Vou repetir novamente. Você já ficou se perguntando como algumas empresas conseguem atrair tantos clientes? O que elas fazem para se destacar no mercado? E por que os produtos delas vendem tanto enquanto outros ficam encalhados? O segredo do sucesso, certamente, ele vai passar pelo marketing. Não tem como não passar. Quem domina o marketing sabe tudo sobre o mercado. Ou seja, nós, como entendedores, o mínimo que seja,
precisamos ter aí uma visão estratégica de mercado, até porque você precisa saber como que você vai se posicionar, como que você vai conseguir conquistar os clientes, como que você vai entregar o valor para as pessoas e, é claro, como você vai gerar lucro e ter uma competitividade quanto a isso. Aqui a gente está falando de um conjunto de conhecimento, que não se trata apenas de vender qualquer tipo de produto, pelo contrário, ele abrange também uma série de conceitos, como a estratégia, o canal, metodologia, que é uma constante mudança dentro dos anos, ao longo dos anos, e também se adaptar às novas transformações sociais. E para que a gente possa ter aí um domínio maior de mercado, é preciso dominar esse tipo de ciência, ou digamos, esse mandrake. E por isso que nós estamos falando tudo o que precisa saber, tanto da publicidade e de marketing. Que isso também a gente vai ver um pouquinho do marketing digital lá na frente. Isso também engloba um pouquinho desse detalhe. Para que a gente possa realmente entender o que é o marketing e o que ele representa dentro de qualquer empresa, a gente precisa entender a atividade de tudo isso, que é a questão do conjunto, o conjunto e instituições que fazem com que todos os nossos processos, a gente precisa ter uma melhor criação, uma melhor comunicação, entregar e trocar uma oferta para o cliente, ele precisa entender que tem um valor quanto a isso. E para os consumidores, clientes ou parceiros, isso não muda de forma alguma, até para a sociedade em geral. E a definição de tudo isso que a gente está colocando, ele tem uma grande abrangência na concepção do marketing. E a gente pode perceber que o foco dessa atividade não é simplesmente a gente vender um produto para o cliente, como muitos pensam. O objetivo é trabalhar na geração de valor. E isso deve acontecer tanto da percepção das percepções dos diferentes tipos de público que a gente tem e sobre o custo-benefício que a empresa ela vai conseguir fazer de entrega. Né? O processo todo desse gerenciamento, ele é responsável também por identificar, fazer antecipação e, muito importante, satisfazer as necessidades dos clientes com lucro. Esta é uma importância muito grande de contribuição que a gente precisa entender o que é o marketing. Na realidade, o marketing é a necessidades de clientes, a gente precisa disso. E tudo isso, quando a gente coloca, né, elas falam assim, às vezes o ser humano, eles são inerentes, tá? Não, pelo contrário, não é o marketing que as cria, essa questão da inerência do ser humano, mas sim, são as atividades que devem saber e perceber toda a carência das pessoas e também despertar o desejo para poder suprir toda essa necessidade. Tá? Então, um dos objetivos é a importância de tudo isso é que a gente precisa realmente entender essas necessidades e fazer com que a pessoa que está do outro lado ela entenda que possuímos uma forma diferente de criar e o nosso objetivo maior é reter esse cliente e trazer um valor agregado para ele. Uma visão histórica da administração de marketing, na era da produção e consumo em massa, versus a era da produção orientada para o mercado. Antigamente, né, qual que era o foco? Demanda era igual a oferta. Né? Demanda igual a oferta. Depois a gente tínhamos aqui o foco na produção, foco no cliente. E o início dos estudos se pegaram e falaram, não, a situação está meio complexa, né, na década ali de 900 a 950, que o objetivo era fazer produção, e o foco era na produção e não exatamente do consumidor final. Esses estudos mostraram que a visão sistêmica do marketing fizeram com que, de 60 para 2000 e até nos dias de hoje, o foco sempre tem que ser no cliente. Não adianta você colocar um produto à venda, sendo que você não fez uma pesquisa de mercado, você não fez uma análise total e
esse produto que tu está colocando, ele não vai ser exatamente a necessidade daquele cliente em si, mas pelo contrário, nos dias de hoje, o foco está sendo diretamente no cliente, por quê? Porque houve um estudo de mercado, houve uma pesquisa, sabemos exatamente qual é a necessidade desse consumidor final. Então, a gente precisa ter isso como base para que realmente qualquer produto ou serviço que tu vai colocar no mercado, ele vai exatamente a necessidade do cliente e não somente fazer com que esse produto ele esteja falar, olha, eu estou produzindo. Não, pelo contrário, ele tem que ser um gerador de lucro diretamente para o teu negócio. Mas como assim a gente vai vender um produto? Na realidade, os princípios e objetivos de marketing para a empresa, ela colocam produto ou serviço no mercado. E o papel do marketing é preparar as estratégias dessas pessoas que atendam à necessidade do cliente e também aumente a chance de sucesso nas vendas. Então, o objetivo, sim, é você lançar um produto, mas também você saber que o gerador de lucro, ele vai, sim, ser coerente com todo o processo em si. O processo da administração de marketing, ele tem no âmbito, no sua análise ambiental, nós temos o consumidor, o concorrente, a organização e o contexto no geral. Consumidor, as pessoas que vão ali comprar o teu produto. Os seus players, que são os seus concorrentes, é o que fazem o mesmo produto que você, mas de uma forma diferenciada. E o que você precisa é se destacar dos seus concorrentes. Qual é o tipo de organização que vai se ter dentro desse mercado e qual é o tipo de contexto que você vai levar como marca, como produto. Então, isso tem que ter uma análise muito clara dentro desse contexto. E quando a gente coloca tudo isso, a gente tem três tipos de posicionamento, que chamamos. Uma, a segmentação de mercado. O segundo, a seleção do mercado-alvo. E o terceiro, posicionamento de marketing. E quando você coloca tudo isso, você desce para um mix de marketing, que a gente chama mix de produto, ou distribuição, ou de comunicação. O produto que eu vou lançar vai ser uma garrafa PET, garrafa plástica, é o produto que eu vou lançar. A distribuição que eu vou ter isso, quanto vai me custar? E qual é o meio de comunicação que eu vou levar para as outras áreas para realmente realçar o meu produto e falar, olha, o meu produto, ele é bacana. Quem são as pessoas que vão fazer a aquisição desse produto? É o próprio cliente. Por quê? O que vai demandar de você ter um bom cliente, a aquisição dele, é o preço. E quando você coloca o preço focado a tudo isso, e você tem ali já o cliente satisfeito com o produto ou com o serviço, você vai começar a reter esse cliente. E como que a gente retém esse cliente? Olha, o preço bacana, dentro da necessidade que foi dada para ele. Quanto mais eu tenho retenção de cliente, mais aquisição, com certeza a minha geração de lucro vai ser muito, muito bacana. E é importante a gente destacar alguns pontos, né, dentro desse próprio mercado. E um desses pontos que a gente precisa se destacar é, primeiro, né, a questão da venda, que é o que eu tinha falado anteriormente, que é você colocar o teu produto ou o teu serviço no mercado e fazer com que realmente esse papel de colocar, você tenha uma estratégia totalmente focada que vá atender às necessidades do cliente e que aumente total chance dessas vendas. Segundo, fidelizar clientes. O papel do marketing ele não termina somente ali na venda. Na realidade, a empresa deve continuar próximo do cliente para que ele não esqueça a marca e volte a comprar outras vezes. E vale lembrar uma frase bem clássica: fidelizar clientes é muito mais barato que se captar novos compradores. Até porque, se você tiver um cliente super fidelizado, com certeza a sobrevivência da tua empresa vai ser super bacana. Terceiro, aumentar a visibilidade. Outro objetivo que o marketing ele também ajuda a atingir e aumentar a visibilidade da marca e dos seus produtos.
Não adianta a gente aqui ficar buscando a visibilidade junto ao público, que não tem nada a ver com a empresa. Para que a gente possa otimizar esses investimentos em marketing, as estratégias elas devem ser focadas nas pessoas, na questão das pessoas certas e aquelas que também têm grande chance de virarem clientes. Então, tem que tomar muito cuidado na questão de aumentar essa visibilidade dentro da empresa. O quarto, gerenciar uma marca. O marketing, ele tem tudo a ver com o branding, né, que a gente fala que é o mix de tudo que você tem. A construção de uma marca, ela acontece na mente dos consumidores. E para que eles absorvam a imagem da marca, ela precisa tomar os seus valores e propósitos tangíveis por meio da estratégia de marketing. Em uma peça, exemplo, uma peça de publicidade, a definição do preço do produto, como exemplo, é uma característica diretamente da marca do que você quer vender. Como eu quero vender, como eu quero ser reconhecido dentro desse mercado de grandes players, de grandes concorrentes. E o quinto ponto, a construção das boas relações. O marketing também tem tudo a ver com relacionamento. Ao estreitar os laços com seu público, não apenas clientes, mas também os parceiros, colaboradores, enfim, todas as pessoas que você tem relação, isso faz parte de você construir todo o teu propósito de valor, toda a tua missão, a tua visão e os valores da tua organização. Uma empresa, ela consegue fortalecer a sua marca, mas as vendas e a fidelização são a consequência de todo esse processo. Então, o meio de relacionamento, de como você vai abordar o teu futuro cliente, o consumidor, é o que vai realmente distinguir o que você quer passar de mensagem do teu produto ou do teu serviço. Sexto, educar o mercado. A produção de conteúdo, ele está na base do marketing atualmente, sempre. Por exemplo, publicações em blogs, materiais de revistas de jornais, redes sociais e outros canais que ajudam a criar toda essa autoridade para a marca. Ao mesmo tempo que educam os consumidores sobre a solução que a empresa vai oferecer. A intenção aqui não é vender diretamente o produto, mas mostrar como ele pode ser útil dentro do mercado. É você realmente mostrar ao mercado que o teu produto ele está realmente focado a modificar aquilo que o teu concorrente possa vir a ter. Sétimo, engajar os colaboradores. As estratégias de marketing não mira apenas para fora da empresa, mas também dentro das suas, digamos assim, dentro das suas paredes, da sua fronteira. Ela existe um público que é essencial para que o seu negócio ele tenha muito sucesso. As pessoas, os colaboradores, os profissionais dedicados para fazer um bom produto. Por isso, o marketing, ou melhor, o endomarketing, também pode ajudar a engajar o público interno, fazê-lo mais felizes com o seu trabalho, é torná-los também propagadores da marca. O marco oficial para o surgimento do marketing, né, dentro de um marco oficial que surgiu aí toda a questão do marketing, nós podemos dizer que ele existe, e ainda não como um campo de conhecimento, mas na prática ou no dia a dia, na prática e no dia a dia, desde que as pessoas trocam a mercadoria em si. Então, essa questão do endomarketing, a forma com que a pessoa fez todo esse surgimento, já começou lá na questão de trocas, né? Você tinha alguma coisa que me interessava, então, dentro de tudo isso, já se começou a ter uma grande diferenciação, tá? Vamos para o próximo slide. Comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor, ele consiste num conjunto de atividades físicas, cognitivas e emocionais envolvidas na obtenção e consumo de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem essas ações. O comportamento do consumidor é influenciado por fatores da natureza cultural, fatores da natureza social, fatores da natureza pessoal e fatores da natureza
psicológica. Um exemplo clássico desse, que é a questão dos fatores, é a própria pandemia que está ocorrendo aí nos dias de hoje. Né? Então, você tem que se reinventar para poder realmente ter todo esse atendimento e atender o teu consumidor final. No século XVIII, mais ou menos, não, mais ou menos para o século XX, as consequências que a gente tinha na Revolução Industrial e a consolidação da economia no mercado afirma que o marketing ele já tem assim a tua cultura muito enraizada, e essa alta decorrência, a demanda de novos produtos, o crescimento das cidades trouxeram ainda mais uma necessidade de estabelecer uma relação entre produtores e compradores, e também que estimulasse a venda, a demanda pelos os produtos de uma empresa. Mas também é preciso se colocar naquela época, lá que a gente fala no século XX, tudo ainda era tudo muito novo, como também hoje é. O que a gente está passando hoje, nunca na nossa vivência, nós poderíamos imaginar que a gente ia passar. Então, quando tudo é novo, a gente precisa ir se adaptando a esse novo estilo de mercado, a esse novo estilo de tempo. Por isso, o marketing também não tinha ainda a visão que a gente tem hoje de conhecer um público, segmentar o mercado e satisfazer as necessidades. A intenção era só, sempre, vender mesmo. Não importa como, quando e como você iria fazer, mas você precisava vender. Hoje, as pessoas elas estão usando todo um lado de planejamento e estratégico para que realmente essas muitas práticas que eram adotadas viessem realmente a ser diferenciadas para que realmente o meu produto se destacasse no mercado e que eu tivesse também o objetivo de atender às novas necessidades dos novos mercados. E nessa época, de analisar efeito de mercado, de propaganda, se estudou muito a questão da psicologia, né? Até porque a psicologia ela também está totalmente ligada ao caráter persuasivo, né? Que a gente fala até a questão do ato hipnótico das pessoas, para desenvolver uma estratégia de publicidade que vai ser largamente usada pela empresa no seu início de trabalho. Depois de tudo isso, teve aí a questão do amadurecimento dos consumidores, que as empresas começaram a se preocupar com a satisfação dos consumidores. Né? Segundo até, lembro-se aí de vários livros, enfim, do Peter Drucker, que ele fala o seguinte: considerado o pai da administração moderna, é um dos atores que direciona o foco da gestão empresarial para as pessoas, o que já demonstra que as empresas não devem vender a qualquer custo. Agora, segundo o Felipe Kohler, ele fala o seguinte, que a maior referência do marketing atual segue nessa linha. Em 67, ele lançou um clássico falando da questão da administração de marketing, e ele coloca que essa área, como ponto central, ele é vital para as empresas. Isso a gente está falando lá na década de 1960. De lá para cá, muita coisa já aconteceu. Só que uma coisa nunca muda: a necessidade do cliente. E esse comportamento, ele ressalta que, dentro de todo esse processo de evolução, a gente precisa acompanhar as mudanças do comportamento da sociedade. O carro que você tinha há 15, 20 anos atrás, ele te ajuda hoje, mas não é o que tem hoje no mercado e não é o que você gostaria de ter. Então, esse acompanhamento de mercado, ele precisa estar muito intrínseco dentro das pessoas. O exemplo é o mecânico de carro. Há 15, 20 anos atrás, era utilizado a manutenção em carburadores. Hoje é totalmente injeção eletrônica. Se ele não se adaptasse ao novo modelo de mercado, a fazer cursos, a buscar um entendimento, ele estaria fora do mercado e a empresa dele também. Mas ele teve que ter essa mentalidade, focar exatamente no mundo que é hoje e, a partir daí, ele ter uma visão diferenciada do consumidor, que sempre foi o centro das atenções.
né? E a tecnologia, ela está cada vez mais aumentando a velocidade das mudanças. Dá para a gente imaginar que o ritmo de marketing também está cada vez mais acelerado. E dentro dessa linha do tempo, que a gente pode trazer mais ou menos aí alguns detalhes, eu vou pular um pouquinho, a gente já falou ali um pouquinho da década de 60, enfim, eu vou chegar mais ou menos aqui em 2000. Em 2000, o Google, ele praticamente lançou aí algumas plataformas de trabalho que ele permitia a inserção de links patrocinados na busca diretamente pelo teu negócio. Isso fez com que o Google se tornasse o maior provedor de pesquisas do mundo inteiro, né? Então, esse formato de publicidade é um clássico nas mídias pagas da internet, até porque hoje ainda é largamente usado dentro desse processo todo. Então, se a gente for ver, os processos em si, eles têm um conceito totalmente diferenciado e compartilhado na economia. E a gente precisa apresentar vários tipos de negócio. Um exemplo disso é, em 2015, o Google ele lança um tipo de produto que é um algoritmo baseado em machine learning, que é estudos. E para qualificar a entrega dos negócios, ele buscava por vários usuários. E ainda em 2015, dentro da própria economia compartilhada, tiveram uma grande representatividade aí dentro dos negócios, a inserção de Uber, IB, Netflix. Então, olha só quantas ferramentas foram se construindo ao longo dos anos para poder patrocinar e ter a mão a necessidade atual do cliente. E com tudo isso, teve uma introdução dentro de um novo modelo de negócio, e esse novo modelo, esse novo modo de negócio fez com que realmente eles tivessem aí que consumir tudo isso. E realmente deu certo. Olha só para você ver hoje quanto que custa a empresa Uber, a Airbnb ou a própria Netflix, que eu dei 3 exemplos, mas a gente pode aí ter N tipo de eventos totalmente ligados a esse novo comportamento do consumidor. Atualmente, a gente vive uma quarta fase aí, chamada de marketing 4.0. Portanto, já passamos por várias premissas aí do conceito de marketing, e a gente precisa entender um pouquinho quais são esses papéis. O marketing 4.0, a gente vai tratar ele um pouquinho mais lá na frente, tá? Falando um pouquinho da segmentação de mercado que a gente tinha falado. A segmentação de mercado, ele consiste na divisão do mercado em grupos de potências consumidores com características, comportamentos e necessidades distintas. As empresas podem utilizar diferentes formas de segmentação de mercado. Uma delas é geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. Dentro dessa segmentação de mercado, a gente precisa realmente ter essa visão estratégica, até porque essa visão é o que vai te levar realmente para o grande pico aí, falamos aí do pico do atendimento e necessidade do consumidor. E dentro dessas novas ideias, a gente precisa entender um pouquinho sobre as práticas do mercado. O marketing ele era muito visto como sinônimo de vendas. E hoje, se você colocar na tua cabeça, marketing, o que relaciona? Sales, que é vendas. Né? E com isso, a gente precisa ter funções totalmente diferenciadas para que realmente uma equipe de vendas ela trabalhe numa etapa final da jornada de compra e não só no papel de vender a marca, porque a marca ela já tem que estar muito realçada. Por que realçada? Porque já está dentro das premissas e necessidades do colaborador. Por exemplo, você vai no restaurante, aí o garçom vira e fala assim, o que o senhor vai querer beber hoje? Na hora, o que vem para você? Uma Coca-Cola. Porque você está ligado à marca versus a questão do produto. E isso é o que mostra exatamente
a marca do teu produto focado dentro de uma segmentação do próprio mercado. E a separação entre essas áreas, ela causa alguma cisma dentro de muitas empresas. Por exemplo, a questão do marketing e da venda. Elas não se conversam e ainda disputam quem deve receber os lucros de venda. Será que foi a pessoa que faz a publicação ou será a pessoa que faz a venda em si, que traz realmente aí a receita? Ambos trazem a receita. Quando você faz uma divulgação da tua marca online, do teu produto, com certeza você tem aí um foco totalmente diferenciado dentro desse processo que vai exatamente construir toda essa interdependência. Mas ambos têm que caminhar juntos, não pode ter nenhum outro ponto que é certo ou que deixa de ser. Mas, assim, para que a gente possa chegar nesse processo de amadurecimento, a equipe de marketing ela tem um papel de atrair interessados, estreitar o relacionamento com eles e também nutri-los com todo o conteúdo da mensagem que ela quer passar. Agora, a separação dessas áreas, ela causou aí até por si essa questão de cisma, porque eu que trago a receita, não ele que traz a receita, e por isso que tem que ter essa diferenciação. Marketing, publicidade, estreitar relacionamento, nutrir o conteúdo, mostrar, passar o produto ou o serviço que eu quero vender. A verdade é que a rivalidade nesses dois benefícios, eles têm aí o mesmo objetivo comum, que é o próprio negócio. Na perspectiva do marketing, que a gente fala holístico, o ideal é que as áreas trabalhem de forma colaborativa pelo bem da empresa. Eu não posso estar falando do B e o outro lá na frente está falando do C. Por isso que se criou venda de marketing. Vendas que a gente fala, né? Com a intenção de promover e integrar o alinhamento desses dois setores. Eu vendo exatamente o que está publicando dentro do mercado. Então, quando você vai num restaurante e tem aquela foto linda, maravilhosa lá da alimentação, você às vezes não quer, você não sabe nem o que pedir, mas você fala, eu quero que está ali, igualzinho que está naquele banner. Por quê? Porque através dessa propaganda, essa publicidade que teve, automaticamente você já viu, o teu subconsciente, ele já visualizou e materializou aquele produto, automaticamente o teu organismo ele já produziu toda esse novo modelo e você já consegue visualizar o prato que você vai receber. Então, a publicidade ele é muito importante dentro desse todo esse processo que faz com que a necessidade do cliente ele seja atendido. Seleção do mercado-alvo. A seleção do mercado-alvo envolve a avaliação de atratividade de cada segmento de mercado e a escolha daqueles ou daquele segmento que a organização procurará servir. Então, quando a gente fala da seleção, a gente tem lá vários tipos de público. A gente tem o público A, B, C, D e assim sucessivamente vai. Então, quando eu coloco tudo isso, eu preciso realmente entender qual é o tipo de público que eu vou querer que eu vou querer atender dentro da minha empresa. E quanto a isso, você precisa realmente fazer uma avaliação do que o mercado ele precisa, qual é a atratividade que eu vou trazer, que vai me diferenciar do segmento, que vai me diferenciar do concorrente e que realmente o contribuinte, o consumidor, ele vai escolher aquele produto ou daquele segmento. Mas o mais importante é, você tem que procurar servir ele dentro da necessidade que ele precisa, né? Então, assim, é buscar realmente atender como que funciona todo esse ciclo, como que esses produtos ou o serviço, ele pode realmente ser dado o play. Então, como eu vou fazer? Qual é o envolvimento que eu vou ter? Qual é o tipo de pesquisa que eu vou tratar? Quem é o consumidor que eu vou querer atacar? Qual é o tipo de concorrente que eu vou encontrar? Sempre analisar um pouquinho do lado
a questão dos stakeholders, né? O que a sociedade, o que o concorrente, o que o consumidor, o que a empresa espera, enfim, tudo isso tem que estar mapeado, tem que estar focado dentro desse mercado. Eu não posso abrir uma fábrica de joias no deserto. Eu também não vou abrir sei lá, uma kit no deserto. Eu primeiro tenho que ver onde eu tenho a população e qual é a necessidade. Eu posso sim abrir uma fábrica de, sei lá, de vender água num deserto onde eu tenho trocentas mil pessoas de população, onde é escasso. Eu vou ter uma grande lucratividade quanto a isso, porque eu tenho um público e tenho a sua necessidade. Posicionamento de marketing. A gente fala do Plan, Do, Action e Check. Planejamento, é o PDCA que a gente fala. Planejar, executar, checar e as ações que você vai realmente utilizar quanto a isso. Depois de segmentar o mercado e selecionar o mercado-alvo que pretende servir, a organização começa a definir a oferta, o que pretende servir o mercado, qual é o posicionamento e o modo como a oferta da organização ela pode se diferenciar perante os seus consumidores, relativamente aos seus concorrentes. As formas que uma organização dispõe para posicionar a sua oferta é por atributo, por benefício, por ocasião de uso e por tipo de uso. E aí eu tenho um comentário até para poder fazer desse posicionamento de marketing, é que... Só um minuto. Essa questão de posicionamento de marketing é que o marketing ele tem que sim que estar ligado diretamente à venda, mas o mais importante é, primeiro, planejamento. Planejar exatamente como que a tua oferta vai começar, qual é o público-alvo que eu vou querer atingir, como que eu vou querer atingir esse público-alvo, realmente é se debruçar mais no planejamento para depois você ir para a execução, para a ação. Então, assim, planeje tudo isso, faça um cheque de tudo isso, revisite, a gente sempre chama, faça um overview de tudo isso para saber se realmente tudo que você está mapeando, ele está realmente sendo considerado dentro de tudo isso. Até porque, se você conseguir realmente fazer um excelente planejamento, com certeza você vai conseguir sim ter um bom posicionamento da tua oferta, por a questão dos atributos, até pelos benefícios que você vai trazer, qual é o tipo de ocasião de uso que eu vou trazer para esse produto ou esse serviço, qual é a necessidade desse cliente para que ele realmente compre os meus produtos ou o meu serviço e qual é o tipo de público que eu vou querer, qual é as pessoas que eu vou querer atingir em tudo isso. Então, quando você coloca esse posicionamento, você tem que saber exatamente qual é o público-alvo que nós vamos atingir para que realmente consigamos ter aí uma boa rentabilidade do nosso negócio, tá ok? Mix de marketing. Os esforços de marketing de uma organização, ele consiste no conjunto de ações com o objetivo de criar valor para os seus consumidores, dos quais se destacam desenvolver um produto que satisfaça a necessidade do consumidor e escolher o sistema de distribuição que permite que esse produto ele fique mais acessível ao consumidor, desenvolver uma campanha de comunicação que transmita o valor do produto ao serviço, definir uma política de preço que incentive o consumidor a comprar o produto e a empresa a vender. Então, a gente precisa pensar muito na questão desse mix de produto. E quando a gente coloca esse mix de produto dentro do mercado, a gente precisa entender o conceito, né? E a gente fala que tem 4 P's quando lança esse mix de produto. Então, você tem, dentro desses
processos em si, você tem a praça, né, que ela se refere à distribuição do produto no mercado, a promoção, que engloba todas as ações de comunicação, o produto, que é aquilo que um consumidor pode ver, e o preço, desculpa, e o preço de um produto que ele pode aparecer apenas em números. Então, a gente precisa realmente ter esse entendimento para poder realmente realçar e falar o mix de produto, ele está definido dentro desse processo como um todo, e ele é oferecido ao mercado como aquisição. Então, o produto em si, ele tem que satisfazer o desejo ou a necessidade do colaborador, do cliente. Os benefícios do produto, ele pode ser dividido em 3 categorias: funcionais, sociais ou psicológica. Então, temos que se atentar aos 3 tipos de características. E dentro desse processo todo, a gente tem o desenvolvimento de novos produtos. Quando você já está com o teu produto ou com o teu serviço já amadurecido no mercado, você tem sempre que estar se reinventando. E para que você possa realmente se reinventar, você precisa ter aí sempre uma busca de uma geração de uma nova ideia. Então, tua área de marketing sempre vai fazer pesquisas, vai fazer análise de mercado, vai fazer um brainstorm, buscar exatamente novas ideias para, através dessas novas gerações de ideias, ter um novo desenvolvimento e um teste do conceito. Eu gerei uma boa ideia, trouxe aqui para o meu desenvolvimento, através desse teste de conceito que eu já fiz todo o meu planejamento, eu vou desenvolver um teste do protótipo. O que eu quero de toda aquela ideia de como vai ser, e depois fazer uma comercialização do produto. Fez o teste do protótipo, foi super aceito no mercado, lanço isso no mercado e com certeza eu vou ter uma boa comercialização do produto. E uma das coisas que é super importante é o ciclo de vida do produto. Dentro desse ciclo de vida do produto, nós temos a introdução, o crescimento, a maturidade e depois o declínio. Temos introdução, crescimento, maturidade e declínio, tá? E aí, dentro desse processo todo, desse quadrante que nós temos, eu vou falar sobre cada um desses aqui, da introdução, do crescimento, da maturidade, do declínio e também um pouquinho da concepção desse produto. Então, quando você quer lançar, você fala o seguinte: lá em cima a gente estava falando que você teve um novo palpite de ideias, você teve todo um teste do conceito, teve todo um teste do protótipo, e aí você comercializou o produto. Então, você teve a concepção daquele produto e a introdução dele no mercado. Quando você quando você introduz isso no mercado, ele leva algum período para ele poder ter um crescimento, né? Então, o que é, na realidade, essa introdução? É a primeira fase que se refere ao lançamento do produto no mercado. Depois de investir em pesquisa, em desenvolvimento, que você já fez tudo lá atrás, você vai contar com toda a parte otimista, que agora é preciso você agir com um pouquinho de cautela. As vendas, elas têm de ser baixas, já que o produto que você está introduzindo no mercado e as altas despesas dos lançamentos faz com que você tenha uma divulgação e que você realmente tenha uma educação do mercado, porque eles podem, na realidade, inibir a sua lucratividade. Então, você precisa, nesse momento, agir com cautela, que é a introdução que você tem, para depois você começar a ter aí um crescimento. Na segunda fase, que é a questão do crescimento, na fase de crescimento, o produto ele já foi aceito no mercado. Então, aqui você já tem uma aceitação do mercado desse produto. E ele alcança uma alta procura. Então, tudo que é novo, quando você lança no mercado, a tendência é que você tenha uma excelente demanda de tudo isso. E com a educação dos consumidores, o desejo pelo produto
tende a aumentar exponencialmente. E é aí que você tem que ter muito, muito cuidado, porque ele vai aumentar de uma forma tão grande que você vai fazer novos investimentos, você vai fazer novas contratações para poder atender esse pico de demanda. E os lucros também têm um aumento substancial, pois o faturamento ele já começa a superar todas as despesas com a publicidade que você fez. E aí tem um outro ponto que chega à maturidade desse produto. E quando ele chega na maturidade, as vendas e os lucros eles começam a se estabilizar, porque é quando você começa a fazer aí toda a tua análise de mercado dos seus primeiros meses ou primeiros anos, e esse produto ele já é conhecido pela maioria dos compradores potenciais e que já não trazem mais novos clientes. Ou seja, agora você tem que ter uma retenção dos seus clientes. E os concorrentes também estão no cenário. E a disputa que você vai ter pela atenção dos consumidores agora vai se tornar muito mais acirrada. Até porque o que pode também começar a baixar os seus lucros. E com isso você precisa estar muito atento, porque a linha de marketing ela não para por aqui. Ela sempre tem que estar tendo uma nova geração de ideias e estar acompanhando toda essa evolução do mercado. E quando você tem todo esse acompanhamento da evolução do mercado, a sua tendência é de você ter um ponto de equilíbrio direto. Mas quando você não faz isso, você acredita num único produto, você começa a ter um declínio. E o que é esse declínio? Esse declínio, como nada que a gente sabe dura para sempre, ele chega na tua fase. E ele costuma acontecer devido à mudança no mercado. Por isso que quando você introduz um produto ou um serviço no mercado, você tem que estar muito atento às novas tecnologias, à evolução de comportamento ou à entrada de um grande concorrente. Você não pode parar por ali. Então, se você vai comprar um produto hoje, o que você faz? É o mesmo produto, eu faço uma pesquisa de mercado para saber se realmente eu estou tendo um atendimento e a mesma característica que eu quero pagar preço baixo. Eu já sei o que eu quero comprar, mas a qual preço que eu vou comprar? Então, isso tem que se tomar muito cuidado, porque quando chega nisso, o teu preço, o teu produto, ele começa a ter um declínio, porque eu tenho um concorrente que está fazendo o mesmo produto com melhor custo-benefício para o consumidor final. E com os lucros cada vez menores, aí chega a hora de você renovar todo o teu produto, investir em novas soluções ou simplesmente tirar o item do mercado. É preciso também saber a hora de sair de cena. Então, você não vai ficar com um produto 200 milhões de anos sem você fazer nada. Você precisa realmente saber qual é o melhor momento para poder ir. Olha só, há um tempo atrás, nós tínhamos TV de tubo, né? Aquelas TVs grandonas de tubo. Hoje você tem TVs LED, TVs micro extra finas. Antigamente, quem tinha TV de 29 polegadas era, sim, o the best. Hoje a gente está falando de TV de 75, de 85 polegadas. Olha só como evoluiu daquele tempo para agora. Então, o que o mercado fez? O que os fornecedores fizeram? Eles tiraram o teu produto de cena, tiraram a TV de tubo e introduziram uma nova tendência de mercado. É muito raro de hoje você ir em qualquer casa e você encontrar essas TVs de tubo. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode ter uma queda da venda e uma queda do lucro. E se você não tiver uma atenção quanto a isso, você pode fechar a tua empresa, tá? Distribuição. A distribuição diz a respeito à concepção e gestão dos canais através dos quais a organização e os seus produtos chegam ao mercado. As organizações elas podem optar por vendedores, representantes ou consultores, lojas e sucursais próprias na organização, venda online via site da organização, rede de franqueados e varejistas. Então, você pode determinar quem vai ser que vai entregar o teu produto
ou o teu serviço dentro daquilo que o teu cliente está comprando. Ou ele pode comprar isso via plataforma, né, online, e-commerce, ou ele pode também comprar o teu produto ou o teu serviço no teu próprio estabelecimento, fazendo uma visita, tá? Então, precisa saber qual é o caminho de distribuição que vai ter, até porque essa distribuição é também o que vai levar a marca do teu produto. Funções dos canais de distribuição. Primeira coisa, precisa ter uma organização. Como eu vou fazer os canais de distribuição, como que vai ser feito isso, de que forma que vai ser feito isso. Como que eu vou fazer a publicação desse meio, dessa marca, desse produto ou desse serviço. A geração de demanda, como eu vou ter essa geração de demanda dentro do próprio processo. A satisfação da demanda. Qual é a satisfação de tudo isso? Eu gerei a demanda e qual o nível? Como que eu vou medir essa satisfação? O serviço de pós-venda é super importante, até porque o cliente ele vai te dar os sinais, ele vai te dar os canais do que você precisa melhorar, de que forma que você precisa melhorar e como que você entregou o teu produto. E o feedback que o mercado te dá é a base realmente para você atrair novos consumidores ou repaginar ou voltar no teu planejamento. Então, quando você introduz um produto no mercado, você tem que ter muito claro na sua cabeça a primeira impressão é a que fica. Se eu lançar um produto mal lançado no mercado, eu matei o produto. Eu não vou conseguir ter o êxito, o objetivo que eu tinha pensado de ter uma lucratividade em cima daquele produto ou daquele serviço. Então, precisa realmente ter essa organização dentro dessa base aí de consumidores para que realmente todo esse processo eles sejam atingidos, mas de forma plausível. Comunicação e promoção. A comunicação pode ser definida como um conjunto de sinais que a organização emite para o seu mercado. Eu vou dar uma parada nesse processo aqui e depois a gente vai fazer uma retomada na próxima, na aula após aqui o intervalo, ok? Hora do recreio, pessoal. Então, eu vou parar aqui só parar a gravação.